Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a como trabalhar com plugins JavaScript. Depois de tudo que nós vimos no JavaScript, nós observamos que tudo que a gente escreve na linguagem, a gente deve incluir entre as tags de script. O conteúdo JavaScript ele pode estar tanto dentro da própria página que vai ser executado aqueles comandos, como também nós podemos salvar arquivos JavaScript e depois incorporar o uso desses arquivos dentro do nosso projeto. Muito parecido com o que acontecia lá no CSS, né? Que o CSS a gente consegue fazer uma regra style dentro da própria página e depois exportar num arquivo em separado. Aqui também acontece isso, só que a gente consegue fazer isso tudo pela tag script. A diferença é que a gente abre e fecha script e coloca os códigos JavaScript lá dentro, ou então a gente pode colocar diretamente na tag script o atributo src. E aí no atributo src a gente informa qual é o arquivo JavaScript que nós queremos importar para o projeto. Com base nessa funcionalidade, ele vai permitir que a gente incorpore arquivos JavaScript que não foram feitos diretamente por nós. A exemplo do que acontece no CSS, que a gente pode utilizar lá o nosso Bootstrap, né, para incorporar um monte de conteúdos a mais que já vem com coisas prontas, o JavaScript também vai oferecer essa possibilidade que aqui a gente chama o uso através de plugins. Então, claro que no Bootstrap ele já carrega um conjunto grande de plugins dentro dele. É por isso que o Bootstrap é considerado um framework, porque ele carrega um conjunto de informações bem abrangentes. Só que o Bootstrap por si só, ele não consegue carregar todas as funcionalidades possíveis. É por isso que a gente pode fazer uso sim desses plugins em JavaScript. Primeiramente, a gente deve definir que quando a gente faz uso de plugins, não existe uma padronização. Cada equipe de um plugin, ela vai desenvolver a sua maneira. Então é muito importante que quando a gente vai fazer a utilização de um plugin, a gente acesse a página oficial deste plugin e verificar qual é a sua documentação. Nesse vídeo nós vamos nos ater à utilização de dois plugins que são bastante utilizados e que não vêm incorporados junto ao nosso Bootstrap. Então, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o plugin Lightbox. Através desse plugin, a gente consegue fazer a visualização de imagens que vão ser exibidas de forma grande na tela e a gente pode ir passando essas imagens, né? Muito recomendado quando a gente quiser fazer uma galeria de fotografias. E o segundo plugin que nós vamos utilizar hoje vai ser o plugin chamado Chart.js. Aonde o plugin Chart.js, aí ele já vai ter um uso mais específico, né? Que é para criação de gráficos. Para fazer uso desses plugins, vocês podem fazer o download do arquivo que já está disponível no Moodle, onde nesse arquivo a gente vai ter somente uma estrutura básica de arquivos que já contém ali o Bootstrap e a gente conseguir fazer a incorporação desses plugins adicionais. O primeiro arquivo se chama Lightbox, onde, como o nome já diz, lá a gente vai fazer o uso de um Lightbox, já existe lá uma galeria de imagens montadas. E o segundo arquivo, que é chamado de Chart, onde nesse arquivo Chart é que a gente vai fazer o uso lá dos nossos gráficos através do plugin Chart.js. Na nossa estrutura de pastas do arquivo baixado do Moodle, nós vamos encontrar uma pasta chamada CSS, que por enquanto não tem nada. A gente vai colocar aqui os arquivos dos plugins se forem necessários. A pasta imagem já contém aí algumas imagens que vão ser incorporadas lá na nossa galeria. Uma pastinha chamada JS, que também por enquanto ainda está vazia, mas é onde nós vamos incorporar os nossos scripts. E aqui nós vamos ter um arquivo chamado Chart e um arquivo Lightbox. Nós vamos começar aqui fazendo a configuração do nosso arquivo Lightbox, tá? O Lightbox ele já contém aqui o Bootstrap, né, e uma galeriazinha montada. A aparência visual do nosso arquivo Lightbox HTML é essa aqui, tá? Tem ali um conjunto aí de 6 imagens. Claro que ainda elas não estão abrindo em tela cheia aí, né, para a gente conseguir visualizar, que é justamente o objetivo de fazer a utilização do plugin Lightbox. Agora, para a gente começar a utilizar o plugin Lightbox, vamos acessar a página oficial do plugin. A página oficial do plugin Lightbox que nós vamos utilizar está nessa URL,
locksdakar.com/projects/lightbox2, tá? Que é basicamente aqui o nome do desenvolvedor. Um detalhe importante, a maioria das páginas de uso dos plugins de JavaScript, a grande maioria, vai ser em inglês, justamente porque inglês acaba sendo uma linguagem universal, né? E eles fazem uma página que é disponível para todo mundo. É difícil a gente encontrar a documentação desses plugins que sejam em português, tá? Nesses dois que eu vou mostrar hoje, elas são totalmente em inglês. E aqui, pessoal, nós vamos começar a procurar. Normalmente isso aqui é bem comum nos sites, onde a gente vai ter a opção, ó, Getting Started, né? Que seria iniciar, né? Então, para iniciar o uso do plugin, ele vai dar aqui algumas instruções, ó. A primeira instrução é que a gente faça o download do último release, né, do plugin na página do GitHub oficial deste plugin. Então, quando eu clicar aqui na página do GitHub do plugin, ele vai me mostrar aqui qual que é a última versão e eu vou poder fazer aqui o download do nosso arquivo zipado. Uma vez baixado esse arquivo, vamos voltar aqui e vamos continuar fazendo a leitura, ó. Ele diz que na pasta Examples existe já alguns arquivos de exemplo, mas o que nós vamos precisar fazer a utilização estão todos dentro da pasta de distribuição. Descompactem a pasta que veio lá do plugin e vamos analisar essa estrutura localizando a pasta de distribuição que é o que é necessário para fazer o uso. Depois de descompactado o arquivo do nosso plugin, nós vamos localizar aqui a pasta distribuição, né? E aqui dentro da pasta de distribuição nós vamos ter uma pasta chamada JavaScript, uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada imagem. Nós vamos começar fazendo aqui com a pasta do JS, beleza? Ele vai trazer ali várias opções para nós, mas nós vamos precisar dessa opção aqui, ó, Lightbox Min. Vocês podem copiar esse arquivo aqui, Lightbox, lá para a pastinha da nossa aula. Então eu vou deixar aqui aberta a nossa pasta e posso simplesmente, pessoal, arrastar o nosso arquivo aqui para dentro, ó, que ele já vai trazer, ó, Lightbox Min, tá? Então a gente vai precisar trazer o arquivo Lightbox Min, que é o que está pedindo lá na documentação, e vamos precisar mandar o arquivo também do CSS, ó, é o Lightbox e o arquivo do CSS. Então, além da pasta do JS, nós vamos pegar aqui a pasta CSS e vamos pegar aqui também o arquivo Lightbox Min, que ele tem um arquivo de tamanho menor, que fica mais leve para a gente fazer o uso. Eu vou arrastar da pasta direto aqui na pasta CSS do nosso VS Code. Já está ali, ó, os dois arquivos. Depois de copiar desses dois arquivos, a gente precisa fazer a inclusão deles lá dentro da nossa página Lightbox. Dentro do nosso arquivo Lightbox, vamos começar fazendo a inclusão do CSS. Vamos utilizar aqui então a tag link e nós vamos apontar para a pasta CSS/Lightbox-min. Esse aqui é o caminho para o CSS exigido pelo plugin. E além disso aqui, nós vamos precisar colocar, depois da linha aqui de inclusão do jQuery, a gente vai observar aí que o jQuery é obrigatório para o uso desse plugin, tá? Não são todos os plugins que vão ser obrigatórios o uso de jQuery, por isso que é importante a gente ler a documentação oficial. No caso deste Lightbox, ele precisa, senão ele não funciona. Então aqui vamos fazer a inclusão de um script e vamos apontar aqui através de src qual é o caminho. É na pasta js/Lightbox-min, tá? É importante fazer essa inclusão depois do jQuery, senão não vai funcionar. Aqui no passo 4 ele já nos avisa, tem que possuir o jQuery, tá? Senão o Lightbox ele acaba não funcionando, certo? E por último aqui o passo 5º da preparação do nosso plugin, ele está dizendo que para fazer a utilização do Lightbox CSS, a gente tem que colocar também a pastinha das imagens. Aqui a gente já vai começar fazendo um ajuste no plugin, porque a gente vai pegar as imagens lá que tem dentro dessa pasta e vamos colocar dentro da pasta IMG do nosso projeto. Só que para não misturar o que as imagens do Lightbox com as imagens do projeto, a gente vai renomear essa pasta como Lightbox lá dentro de IMG. E depois, no arquivo CSS lá do nosso Lightbox, a gente tem que fazer a correção desse apontamento, que por padrão ele vai estar procurando uma pasta chamada Images, como diz a documentação oficial. Então aqui nós vamos voltar para a pasta Images do nosso plugin. Vamos arrastar a pasta Images
dentro da IMG, né? Só que para não ficar duas vezes o nome aqui, IMG e Images, nós vamos renomear essa nossa pasta para dizer que ela faz parte do Lightbox. Certo? Que aí vão ser as imagens que o plugin necessita para o seu correto funcionamento. Vamos corrigir aqui o apontamento dessas nossas imagens para o arquivo CSS. Então aqui no arquivo CSS Lightbox min CSS, vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar o que o plugin está procurando pela pasta Images e vamos renomear a pasta Images para a pasta img barra Lightbox. E vamos fazer aqui todas as substituições. Não esqueçam de salvar aqui o arquivo. Uma vez que vocês baixam lá o projeto, a gente pode fazer modificações no plugin. Às vezes a gente quer que o plugin tenha um funcionamento um pouco diferente, né, do que a gente aguarda do padrão dele. Só que obviamente que dá bastante trabalho fazer uma análise do plugin para saber o que ele faz em cada parte. Então evitem ficar mexendo a não ser que vocês tenham certeza do que vocês querem fazer a modificação. Depois de feito os 5 passos iniciais para a preparação do nosso plugin, agora sim, nós vamos observar como é que faz para utilizar esse plugin. Ele vai ter aqui a opção para utilizar uma imagem sozinha, ou então a gente pode fazer aqui a utilização num conjunto de imagens. Então assim, ó, o que vai ter de diferente para a utilização do plugin? Ó? Observem que as imagens elas devem estar dentro de um link, né? Então esse link tem que apontar para o caminho da imagem. E aqui ele utiliza uma tag pré-definida chamada Data Lightbox. E aqui a gente coloca um nome personalizado para a nossa galeria. Só que aí, como todas as imagens fazem parte da mesma galeria, a gente tem que incluir o mesmo nome. Então, depois de aprendido o uso do nosso plugin, nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós vamos vir aqui, ó, antes de todas as imagens, né? Vamos começar aqui na primeira. Vamos colocar aqui a tag de A. E vamos pegar o mesmo caminho que a imagem já tem para a exibição. Além de incluir o nosso direcionamento para a imagem, a gente precisa incluir uma tag personalizada do plugin, que é Data Lightbox. Data Lightbox. E aqui a gente vai colocar um nome qualquer. Vou colocar aqui Galeria. Poderia ser qualquer nome, certo? E é importante que a nossa imagem esteja dentro da tag de A. A gente vai arrastar ela aqui para dentro. Ok? Ó. Vamos então reproduzir essa mesma ideia para as demais imagens. Vamos copiar aqui o conteúdo da primeira. Vamos colar todos os caminhos aqui primeiro, certo? Depois a gente só vai vir corrigindo. Esse aqui tem que ser a imagem 2. Esse aqui é a imagem 3, imagem 4, imagem 5 e imagem 6. E depois de cada uma dessas imagens, a gente deve fechar a tag de A. Desse jeito. Vamos salvar e vamos verificar o uso do plugin. Agora no nosso navegador, vamos clicar em uma imagem. E observa que quando clicar na imagem, ela vai abrir em tela cheia na janela do navegador e ele vai colocar lá uma sobreposição sobre todo o conteúdo da nossa imagem. Quando a gente passa aqui o mouse na lateral direita, a gente vai ver que tem uma flechinha, ó, que vai permitir que a gente vá passando. Ó. Estão vendo? Ó? A gente vai passando aqui nas imagens. Ou apertar no botão X que a gente fecha, tá? Vamos na segunda imagem. Ah, não está funcionando. Claro, né, pessoal? Porque aqui no nosso VS Code, quando a gente cola lá, ele já inclui aqui uma tag de fechamento, né? Não esqueçam de apagar aqui essas tagzinhas de fechamento para que a gente não tenha problema. Tá? Que o próprio VS Code já faz isso. Então, feita essa correção aí sim, ó, já na segunda imagem, a gente vai ter aqui, ó, em todas as imagens, elas podem ser clicadas para que seja aberto na tela. Ou então a gente usar a barrinha de navegação. E aqui a gente vai observar, ele mostra que a legenda, ó, Image 5 of 6, né, que está o nome em inglês.
Ah, tem como corrigir isso? Tem. A gente pode fazer esse ajuste lá dentro do nosso arquivo JavaScript do plugin. Então, para fazer essa tradução aí para o português, nós vamos pegar aqui o nosso arquivo lightbox.min, né? Lightbox.min. E aqui dentro do nosso arquivo lightbox.min.js, nós vamos procurar aqui pela expressão image. Image com I maiúsculo, tá, pessoal? Vai ser importante porque tem várias opções de image aqui e a gente pode marcar aqui para que ele diferencie as maiúsculas das minúsculas e que seja a palavra, coincidir a palavra inteira, certo? Então aí quando a gente fizer a localização pelo image, coincidindo tanto as maiúsculas e minúsculas quanto a palavra inteira, ela só vai ter 4 ocorrências. E aqui na primeira ocorrência, a gente já vai observar que está aqui, ó, image, o nome de uma variável, off. Então aqui é facinho de traduzir, a gente só bota aqui imagem, e aqui no off a gente bota na opção D. Ok? Então feito isso aí, já traduzimos lá o plugin. Ó. Olha lá que simples de se fazer. Ó. Imagem 1 de 6. Para quem fica incomodado que esteja em inglês, é facinho de corrigir. E um último ajuste que eu acho que é relevante aqui dentro do nosso plugin é que a gente pode colocar também, se quisermos, um título para aquela imagem. Ao invés dele só mostrar imagens X de X, a gente pode colocar um determinado nome. Para isso, a gente vai precisar utilizar uma tag pré-definida também do plugin chamada DataTitle. Isso a gente coloca diretamente no link da imagem. Então esse aqui é um recurso totalmente opcional, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas vamos colocar aqui só para a gente fazer o teste, né? Vou colocar aqui na primeira imagem, vou colocar o plugin, vou colocar aqui o prefixo data-title, data-title, deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, data-title, e vou colocar meu título na imagem, certo? Vou salvar aqui, e lá no navegador, quando a gente clica na imagem, ele já vai aparecer, ó, meu título na imagem. Claro, como a gente colocou essa informação só na primeira, nas demais continua somente imagem 2 de 6, no nosso caso. Simples, essa é a utilização do plugin Lightbox. Agora nós vamos começar a fazer a utilização do plugin Chart.js, que é para a utilização de gráficos. Vamos começar acessando a página oficial do nosso plugin. A página oficial do nosso plugin Chart.js é essa daqui, onde nós vamos ter aqui justamente a documentação, e aqui na documentação nós vamos ter aqui a opção, ó, Get Started. Get Started. Então, normalmente isso aqui é bem comum nos plugins, né, pessoal? Que ele vai dizer como que começa a fazer o uso desse nosso plugin, certo? Ele já vai pedir uma estrutura parecida com essa daqui, ó. Então a gente precisa dizer aonde que vai ser colocado o nosso gráfico, né, dentro de uma tag chamada Canvas, uma tag HTML, e depois aqui tem o restante da configuração. Vamos abrir o nosso arquivo chart e observar que eu já deixei ali uma estrutura pré-pronta para a gente começar a trabalhar. Então aqui no nosso arquivo chart HTML, a gente já vai ter um bootstrap, né, a inclusão do bootstrap, algumas classes aqui container do bootstrap, e a gente já vai ter aqui 2 canvas. Um canvas que a gente vai utilizar para fazer um gráfico de linhas e um canvas que a gente vai utilizar para fazer um gráfico de barras. O plugin Chart.js não exige o uso de jQuery. Então aqui na documentação oficial nós vamos perceber que ele já possui um script com um CDN lá do nosso plugin. Ó. Então esse aqui não precisa nem fazer o download. A gente vai simplesmente copiar aqui a tag de script e aqui no final, antes do body, nós vamos colar o nosso script. Então aqui a gente vai observar que ele primeiramente, ele pega lá o elemento, né? Ele vai pegar o elemento que possui lá dentro do nosso canvas, tá? Então isso aqui a gente vai começar fazendo lá no nosso script. Vamos começar aqui então colocando um novo script e vamos colocar aqui essa constante, né, que ele chama aqui de ctx, e ele vai pegar o elemento pelo id. Só que o id, diferente lá do nosso exemplo, que a gente está aqui colocando mais chart, aqui a gente chama de chart line, né, um nosso gráfico em linhas. Então nós vamos copiar esse nome aqui e substituir pelo que tem lá no exemplo. E a gente vai observar que depois, ó, ele vai começar um novo objeto onde faz a criação do nosso gráfico.
Só que aí nós vamos começar querendo fazer um gráfico diferente do que está no exemplo. A gente vai querer começar fazendo um gráfico em forma de linhas. Então, para isso, vamos acessar aqui na documentação a parte que diz para utilizar os tipos de gráfico. Nós vamos ter então aqui do lado esquerdo a opção tipos de gráfico. E aqui nos nossos tipos de gráfico nós vamos ter ali, ó, line chart, que é o que a gente quer, né? Que é um gráfico em linhas. Nosso gráfico em linhas. E aqui mais para baixo, ó, justamente, ele vai dizer como que a gente vai colocar as nossas configurações e como que a gente tem que montar aqui os nossos dados, tá? Nós vamos começar montando aqui, ó, os nossos dados. Na primeira linha do nosso plugin, que ele define quais são os rótulos dos dados, a gente vai observar que ele faz uso aqui já de uma outra biblioteca, que ele tem aqui na documentação oficial. Eu fiz uma leitura prévia dessa documentação, que é esse arquivo úteis. Teria que fazer um outro download, enfim, a gente vai simplificar e vai substituir aquela nossa primeira informação pelo nosso array. Ele pede um array contendo todos os rótulos, tá? Seguindo o exemplo do que nós temos nesse gráfico de linhas, nós vamos colocar os meses do ano, que vai de janeiro até julho. Então aqui, pessoal, para a gente não precisar usar essa outra biblioteca à parte, nós vamos observar que ele está aqui, ó, ele está mostrando na tela January, February, March, April, né? Os nomes dos meses em inglês. Então a gente já vai simplificar e colocar os nomes em português, tá? Eu vou copiar essa estrutura aqui e vamos colar aqui, ó, depois de definido lá o nosso gráfico. Vamos fazer aqui a indentação. Muito bem, e vamos substituir aqui porque a gente não tem essa opção adicional. Nós vamos colocar aqui um novo array personalizado, onde nós vamos colocar janeiro, abreviado, tá, pessoal? Janeiro, fevereiro, março, abril, junho e julho. Ok? Nós vamos colocar então aqui numa constante chamada labels, colocamos aqui os nossos rótulos, que vai de janeiro a julho, e aqui ele já tem uma estrutura pronta, né? Que aqui eles vão mostrar em cada um dos valores. Vamos aceitar aqui essa ideia para aprender a fazer o uso do nosso plugin. E depois de feito isso aqui, a gente precisa também definir quais são as nossas configurações. Aqui, opa, faltou uma indentação aqui, né, pessoal? Vamos fazer aqui essa indentação. Para facilitar, aqui dentro do nosso VS Code, a gente pode apertar também para fazer a indentação automática do nosso código. A gente pode fazer uso das teclas Alt Shift F. Então aqui para facilitar eu vou apertar Alt Shift F. Ok, pessoal? Alt Shift F dele já vai fazer a indentação correta. Porque aqui o fechamento do nosso objeto estava se perdendo. Beleza? E vou colocar aqui também essa de configurações. Vou também apertar o Alt Shift F para ele fazer o alinhamento. Então já está montado, eu já sei qual é o elemento que vai ser exibido lá o nosso gráfico, já sei as configurações do nosso gráfico e aqui ele já começou a fazer essa configuração, ok? Para começar a fazer o uso do gráfico, a gente vai fazer que nem tinha lá no modelo. New Chart, e aqui eu vou precisar informar qual é o elemento que vai receber o gráfico, que é o CTX, e qual é as nossas configurações. A gente tem aqui essa configuração que já contém aqui os dados que faz referência a toda essa informação aqui de cima. Ok? E vou incluir também aqui o nosso config, a nossa constante config aqui nos dois. Certo? Vamos salvar. Então aqui ó, a gente já vai observar que ele tem o uso básico de um gráfico de linhas. Certo? Ó, janeiro, fevereiro, março. E aqui estão os valores que a gente tinha já pegado lá do modelo. Ah, 65 aqui no primeiro. Ah, mas eu queria dizer que esse modelo aqui era para vir lá para cima. Era para vir para 85. A gente pode voltar lá, ó, naquela primeira informação aqui de dados. Ao invés de 65, eu vou colocar que ela é 85. E quando a gente voltar lá no gráfico, ó, a gente já vai perceber que ele já faz essa atualização. Esse é o exemplo para um gráfico em linhas. Vamos fazer agora um exemplo para fazer a utilização do gráfico em barras. Então aqui, para não confundir, vamos começar colocando aqui um comentário, gráfico, linhas, e aqui para baixo a gente vai colocar gráfico, barras. Vou colocar o mesmo nome que ele coloca lá.
certo? Então a gente vai precisar dizer, primeiramente, qual é o elemento que vai receber o nosso gráfico. Claro, eu não posso repetir o mesmo nome, né? Eu vou ter que colocar aqui um outro nome. Colocar aqui o número 2 para facilitar. E ele também não vai pegar o canvas lá com chart line. Ele vai pegar esse segundo canvas. Ele vai pegar aqui o chart bar. Ok? Pegamos ali o chart bar. Depois de identificado o nosso elemento, vamos voltar lá dentro da documentação oficial e ver quais são os dados que ele pede para fazer o uso de um gráfico de forma em barras. Então aqui na documentação oficial nós vamos ter a opção do nosso gráfico em barras. O gráfico em barras ele vai ter essa aparência e aqui embaixo nós vamos ter essas configurações. Vamos começar copiando aqui o nosso setup. Vamos copiar aqui o setup. Observem que aqui o exemplo também está com meses do ano. A gente vai precisar fazer essa correção. Então vamos vir aqui, ó, vamos colar. Apertando aqui o Alt F para fazer a indentação automática no VS Code. Como a gente vai repetir as mesmas labels lá do primeiro, eu posso simplesmente apagar esse aqui, ó. Eu posso ele deixar copiando a informação lá do primeiro labels, né? Só que, claro, essa informação da segunda constante não pode ter nomes iguais. Então aqui eu vou colocar um númerozinho 2, certo? Então ele vai pegar o 2 e vai pegar as labels do mesmo exemplo anterior, para a gente não precisar recriar. Vamos precisar aqui também na documentação oficial pegar o modelo de configuração. Vamos copiar aqui essa configuração. E aqui mais para baixo nós vamos colar essa configuração. Podem apertar aí para fazer o alinhamento automático. Mais uma vez, não podemos repetir o nome da constante. Então vamos colocar aqui o configuração 2, certo? Só que aqui os dados, ele tem que pegar os dados do nosso segundo exemplo e não do primeiro. Aqui é importante a gente dizer então que os dados vêm do nosso segundo exemplo. E vamos copiar aqui essa mesma criação que a gente tinha feito para o modelo anterior. Vamos colocar aqui, depois dessa configuração. Só que, claro, aonde que vai ser colocado o nosso elemento? Ele não vai ser colocado no primeiro, ele vai ser colocado no segundo, que é aqui no chart bar. Então precisamos colocar o número 2 e as configurações também não são as configurações do primeiro, é as configurações do segundo, né? Vamos salvar aqui e lá no nosso navegador a gente vai observar que embaixo do gráfico de linhas nós vamos ter aqui o nosso gráfico de colunas. Ok, pessoal? Então aqui são dois exemplos bem simples de como fazer o uso do plugin Chart.js. Claro que dentro da documentação oficial vocês vão observar que tem muitas opções diferentes, muitas configurações diferentes. Aqui a gente quis fazer uma abordagem prática só para a gente ver como é que faz o funcionamento desses nossos plugins. Esses são só dois exemplos de plugins, tá, pessoal? Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão observar que tem milhares de opções diferentes do uso de plugins. Só que, claro, todas elas vai exigir um estudo prévio dessa documentação, porque muda a utilização de um para o outro. A dica que eu vou dar é que vocês evitem carregar plugins que não serão utilizados dentro do projeto. Até porque cada vez que você carrega um novo plugin, você está agregando informações novas, sobrecarregando às vezes desnecessariamente o nosso projeto. Chegamos ao fim da nossa matéria de JavaScript. Continue estudando JavaScript, pessoal, vocês observarem que tem muitas informações. Aqui a gente tentou fazer uma abordagem mais prática, até porque o nosso curso já é bem longo, né, com muitas matérias diferentes. E aí, se a gente fosse ver tudo, cada detalhezinho que a gente tem lá do JavaScript ia ser basicamente um curso à parte, né? O JavaScript ele rende um curso à parte. No decorrer das próximas aulas, vocês vão ver como que faz para fazer o upload desses nossos arquivos para um servidor web. E além disso, a gente vai ter também o desafio final, que vai ser juntar tudo que nós vimos até o momento, tanto a parte de front-end, com HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript, e o uso de PHP e base de dados. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se.